irmãs que também nos acompanham pelas redes sociais. Poderíamos fazer uma síntese dessas leituras hoje apenas num versículo que Paulo fala na segunda leitura, mas deveria ser para nós como se fosse no dia de hoje um exercício de casa, né? Mas não para que a gente medite hoje, para que a gente aprenda no dia de hoje, mas que a gente coloque em prática na nossa vida, porque é apenas uma frase, mas que pode ser transformador na vida de cada um de nós. Quando Paulo diz assim: eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação. Talvez seja esse o grande desafio nosso, aprender a viver em toda e qualquer situação. Porque às vezes nós nos adaptamos facilmente para viver naquilo que é confortável para nós. Às vezes a gente tem facilidade de viver bem naquilo que nos agrada, naquilo que nos convém, naquilo que é agradável aos nossos olhos, mas Paulo não. Paulo vai dizer: eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação. E depois ele vai comparando, estando farto ou passando fome, tendo sobra ou sofrendo necessidade, ou seja, tendo pouco ou tendo muito, em todas as circunstâncias eu aprendi a viver em qualquer situação. E depois ele fala uma frase tão conhecida, né? Tudo posso naquele que me dá força. Ou seja, Paulo, ele tinha um coração centrado em Deus. Paulo tinha um coração voltado para Deus, então para ele todas as coisas eram secundárias, por isso que ele se adaptava a viver bem, seja na abundância ou seja na necessidade, seja no momento de glória ou seja no momento de dor, porque o seu coração era centrado, o seu coração não se desviava nem para um lado nem para o outro, porque o ponto central da vida dele era um coração voltado para Deus. Um coração onde ele sabia que nas suas necessidades Deus iria dar força, nas suas angústias, nos seus sofrimentos Deus iria dar força, mas também quando tivesse na abundância ele não se perderia, quando ele tivesse nas sobras da vida ele não se perderia, porque o coração dele estava centrado. O coração dele estava voltado para aquilo que era o principal da sua vida, e ele deixava Deus reger a sua vida. Por isso que ele fala: eu aprendi a viver em qualquer situação. Esse talvez seja o ensinamento para nós hoje, aprendermos a viver em qualquer situação, porque eu volto a dizer, tem situações que não são fáceis para viver, tem situações que não são fáceis para que a gente viva. É muito desafiador, às vezes é muito dolorido, às vezes é incompreensível, às vezes não tem palavras para que a gente explique determinados momentos, mas a gente precisa aprender a viver o segredo. Qual é o segredo para viver bem? Às vezes eu fico me perguntando, né? Às vezes quando eu estou sozinho, e eu fico me perguntando, será que nas homilias que eu faço aos domingos aqui, será que eu não tenho sido muito repetitivo com vocês? Será que eu não tenho falado coisas que de repente você sentado aí no banco pode dizer: diácono, eu já cansei de ouvir você dizer isso, talvez eu não aguento mais você dizer a mesma coisa, parece que eu sou repetitivo em alguns pontos, mas essa repetição eu tenho para mim que muitas das vezes não, que não é coisa minha, mas é Deus querendo dizer para você: reflita sobre determinados pontos, porque a vida é curta, a vida é muito curta, há momentos inesperados da vida, há situações inexplicáveis da vida, e que nós podemos nos deparar com ela em determinados momentos, e sem saber a hora. Por isso que às vezes a gente vai falando, e parece que é repetitivo. Não, mas entenda que isso é a voz de Deus para você, que isso é um sinal de Deus para você, para mim, para todos nós. A gente precisa aprender o segredo de viver em todas as circunstâncias. Domingo passado,
eu saí daqui da missa, depois fui lá para cima na São José, né? Como faço aos domingos que não tenho outros compromissos. Saí da missa da São José, fui embora, fui para casa. Quando cheguei em casa, minha esposa começou a me falar algumas coisas e me contou uma situação. Eu ouvi, não falei nada, fiquei quieto, né? Depois tomei um banho, almocei e fui encontrar com um casal de amigos, exatamente pelo o que ela havia me falado. Saí, fui para outra cidade encontrar com um casal de amigos, e eu encontrei com esse casal de amigos sepultando o filho único. O filho único. A gente precisa aprender a viver em todas as circunstâncias da vida. E do lado do túmulo, a mãe me abraçava e dizia: diácono, olha o que essa mãe me dizia: Deus não é o Deus que conforta com migalhas, Ele conforta com abundância, e Ele vai me dar forças. E ali ela começava a fazer uma catequese a cada pessoa que chegava perto dela e abraçava. A cada pessoa que chegava perto dela, e a pessoa não falava nada, é ela que falava para a pessoa: fica em paz, fica com Deus, Deus vai nos dar força. Eu creio que Ele já está no céu, que Ele já está junto de Deus, é isso que conforta o meu coração, é isso que me dá paz interior. Apesar de eu estar totalmente destruído interiormente, mas eu creio naquilo que Deus é capaz de fazer e já está fazendo. Sabe por quê? Porque o coração dela é totalmente centrado em Deus. O coração dela busca forças em Deus. E ela está aprendendo o segredo de viver em todas as circunstâncias. Por isso que às vezes eu falto a dizer, mas parece que é repetitivo. Não, a gente precisa ter um coração que seja centrado em Deus, nas coisas de Deus, para que Deus possa nos dar força e a gente possa dizer como São Paulo: tudo posso naquele que me dá força. Tudo posso. A primeira leitura diz que Deus eliminará a morte, enxugará as lágrimas de todos. É a primeira leitura de hoje. Deus, eliminará para sempre a morte, enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo. O profeta convida o povo a um banquete. Convidar a um banquete na vida religiosa no Antigo Testamento significa um convite de amizade, porque só sentava na mesa para o banquete quem era amigo de Deus. Então era um convite de amizade, um convite da providência, da proteção de Deus. É isso que significa estar num banquete na vida religiosa no Antigo Testamento, ou seja, um convite à amizade de Deus, um convite à proteção de Deus, ou seja, de estar ceando junto com Deus. E assim o profeta vai falando, ele convida o povo a essa experiência da amizade com Deus. Nós precisamos ser amigos de Deus, precisamos ser íntimos de Deus, precisamos cada vez mais nos abrirmos para que, nas adversidades da vida, esse é o grande segredo: ser amigo de Deus. O segredo para que a gente possa viver bem é esse: sermos amigo de Deus. O amigo é aquele que você chora, o amigo é aquele que você reclama, o amigo é aquele que você se abre, o amigo é aquele que está presente em todas as horas, o amigo é aquele que você sabe que não vai te abandonar, o amigo é aquele que você pode contar a todo momento. Se entre nós é assim, você imagina em relação a Deus? E esse é o grande segredo que Paulo fala. Esse é o segredo, eu aprendi a viver em todas as circunstâncias, seja na falta, seja na abundância, seja na alegria ou seja na dor. Não importa onde, mas o importa é que Deus está comigo e Ele me dá forças, Ele me dá condições.
Paulo fala isso com muita clareza, Paulo fala isso com muita força, Paulo fala isso com muita esperança, e é isso que nós devemos falar, é isso que nós devemos viver, é isso que nós devemos buscar, a colocar em prática na nossa vida, buscarmos a amizade de Deus, para que a gente aprenda a viver em todas as circunstâncias. Esse é o segredo, e às vezes a gente não consegue viver quando é contrário às nossas vontades, a gente tem dificuldade de viver quando aquilo não é agradável para nós, ou não nos é confortável. Por quê? Porque o nosso coração ainda não é centrado, e nem a gente tem essa visão que Paulo teve. Tudo posso naquele que me fortalece, naquele que me dá forças. Há momentos da vida que a gente não tem forças, há situações que a gente não tem forças, há situações que a gente não tem palavras. Por que a gente não tem palavras? Por que a gente não tem forças? Porque é o incompreensível da vida que bateu na nossa porta. Porque pela ordem natural, é natural que um filho enterre os pais, é ordem natural, mas quando sai do natural, é traumático demais. Não que não seja doloroso para os filhos, é doloroso demais para os filhos, um filho enterrar um pai e uma mãe, mas quando sai do processo natural, é extremamente doloroso, um pai e uma mãe enterrar o filho. E é nessa hora que a gente olha para dentro de nós mesmos e fala: que dê a minha força. E quando a gente olha dentro de nós, a gente fala: que dê a minha força. Você não tem força, eu não tenho força, nós não temos força. A força vem de Deus. E se Deus não estiver dentro de nós, nessa intimidade, nessa comunhão, nessa amizade, a fraqueza nos domina, as crises nos dominam. Por isso que tenhamos um coração que busque sempre essa amizade de Deus, porque tudo posso naquele que me fortalece. Isso se eu for amigo de Deus, porque se nós formos amigos de Deus, como diz a própria palavra, seremos pessoas muito ricas, porque quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.